Ansiedade e o medo do medo. Você sabe o que é o medo do medo? Você sabe por que ele acontece? Como ele acontece com você? Vou te explicar isso nessa aula. Eu sou Rafa Baldi, eu sou psicóloga, sou especialista em ansiedade e quero ajudar você a entender melhor o que acontece com você durante uma crise de ansiedade. O medo do medo, gente, ele acontece com todas as pessoas que sofrem com ansiedade tóxica. E o que ele é, esse medo do medo? É o medo da próxima crise. É o medo de sentir medo de novo. É o medo de passar de novo por aquela dificuldade que você já passou no momento da crise, de experimentar de novo todo aquele turbilhão de sensações ruins que a gente tem na cabeça e no corpo quando a ansiedade chega, quando uma crise de ansiedade toma conta da gente. O medo do medo, ele nasce a partir da nossa primeira crise de ansiedade. Quem já teve uma crise de ansiedade vai experimentar essa sensação do medo a partir daí. Por quê? Porque a gente sabe que é muito ruim sentir ansiedade, porque a ansiedade vem e se apossa do nosso corpo, desencadeando tantos e tantos sintomas diferentes para cada uma das pessoas, e a gente passa a viver com medo de enfrentar aquilo de novo, especialmente se você teve uma crise de pânico, daquelas muito agudas, muito severas, e que você vai parar num hospital achando que está tendo um infarto, que está tendo um AVC, que você vai morrer, que algo muito grave vai acontecer com você no próximo segundo, que você vai perder os sentidos e que ninguém vai ser capaz de te ajudar. Quem experimenta isso não consegue mais viver sem essa lembrança. O que o nosso cérebro faz a partir dessa primeira crise? Ele faz um registro de toda essa experiência ruim que a gente vive. E aí, cada vez que algum sintoma me lembra a ansiedade, ou que alguma situação me lembra a crise de ansiedade que eu tive, eu passo a sofrer com o medo do medo. E o medo do medo vira um gatilho para novas crises. Então, vou tentar dar um exemplo para vocês para ficar mais fácil de entender. Uma pessoa que teve uma crise de ansiedade no shopping, num lugar com muito público, muitas pessoas, e ela se sentiu mal por algum pensamento, alguma sensação que trouxe essa crise de ansiedade. Ela passa a entender que todo lugar com muitas pessoas ou todos os shoppings podem ser desencadeantes de uma nova crise de ansiedade. Então, ela passa a não frequentar mais esses lugares, fazer uma evitação desses lugares que geram nela a sensação ruim trazida pela ansiedade tóxica. Só que o que acontece junto com isso? O nosso cérebro registra isso, essa sensação ruim que aconteceu nesse determinado lugar. Isso vira um gatilho de crise. Então, toda vez que eu estiver num lugar com muitas pessoas, eu posso experimentar de novo esse sintoma. Meu cérebro já tem essa memória. Então, toda vez que eu estiver nesse lugar, eu vou viver isso. Por conta do medo de experimentar tudo aquilo de novo, eu evito ir a esses lugares. E os pensamentos de medo, e quando o medo não é físico, quando o medo não é de um lugar específico, mas quando o medo nasce na nossa cabeça, né? Esse medo, ele vai tomando uma proporção cada vez maior e cada vez mais limitadora para a nossa vida. Então, quando eu tenho medo de pensar em determinadas coisas, quando eu tenho um horário que a crise costuma acontecer, isso vira um gatilho, quando eu tenho uma pessoa que funciona para mim como um gatilho, toda vez que eu vejo essa pessoa, eu me sinto ansioso, quando eu tenho meu lugar de trabalho como um gatilho ansioso, quando eu tenho uma sensação no corpo como um gatilho ansioso, tudo isso vai gerando o medo do medo. E é isso que vai fazendo a ansiedade ganhar cada vez proporções maiores na nossa vida. Cada vez ela afetar mais coisas que a gente fazia normalmente antes da ansiedade chegar e que agora a gente não se sente mais em condições de fazer.
e simplesmente pensar na possibilidade de ficar ansioso, de viver uma crise, já dispara esse mecanismo. E qual é a solução para isso? Para essas sensações, para esse medo do medo? A solução é um tratamento completo para a ansiedade. O que eu quero dizer com tratamento completo? Eu vivo repetindo isso para as pessoas. Tratamento completo é um tratamento onde você vai investigar as origens dessa ansiedade, as raízes que te fizeram chegar no lugar que você está hoje de ansiedade. Muitas vezes as pessoas acham que investigar a ansiedade, que tratar a ansiedade, é ir a um médico ou tomar uma medicação específica para isso. Não é só isso. Você pode optar pela medicação, o médico pode entender que a medicação é importante para você por um tempo, mas todo médico vai falar também para você que você precisa, junto com isso, buscar apoio psicoterapêutico. Por quê? Porque os próprios médicos têm um conhecimento, um entendimento de que a ansiedade só vai deixar a sua vida quando você for capaz de entender de onde ela veio, por que ela veio e ter condições de lidar com ela de maneira consciente. Porque o remédio, o que o remédio faz? O remédio é como se você tomasse um analgésico para dor de cabeça. A dor de cabeça vai embora, mas você ainda não sabe o que trouxe essa dor de cabeça. E passado o efeito do remédio, essa dor de cabeça pode voltar e pode ser ainda mais forte do que ela estava antes. Pode se associar com outros sintomas. É a mesma coisa o que acontece com a ansiedade. Se eu usar somente a medicação, além da possibilidade de depender química ou psicologicamente dessa medicação, eu não estou tratando as raízes da minha ansiedade. Eu não estou entendendo os meus gatilhos. Eu não estou entendendo o que me leva para esse lugar de ansiedade, de medo. O que dispara o medo do medo. E enquanto eu não entender isso, eu não me livro efetivamente dessa ansiedade tóxica. Enquanto eu não fizer isso, o meu mecanismo de alerta lá no cérebro vai continuar disparando em situações que ele não precisaria agir. Eu vou continuar tendo descargas de adrenalina e de cortisol que vão me levar de novo para uma crise. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que o medo do medo só pode ser tratado através de um processo psicoterapêutico. E aqui eu não estou dizendo que você precisa fazer anos de terapia, que você precisa lutar contra isso de uma maneira demorada e por muito tempo continuar tendo crises até que algo se resolva. Nem estou dizendo que você deve continuar só com o remédio e ir aos poucos aumentando as doses, porque você vai criando uma tolerância ao medicamento e com isso você passa a precisar cada vez de doses maiores ou de substituições de medicamento para ter aquele mesmo resultado que você tinha antes. Então entendam que fazer um tratamento específico para ansiedade é um tratamento que tem começo, meio e fim e que pode ser curto, que não precisa de muitos meses de tratamento, mas que tem que ser um mergulho profundo no seu entendimento do que acontece com você. Porque a ansiedade tem raízes diferentes para cada ser humano desse mundo. Ela nunca é a mesma. As raízes dependem da sua história de vida, das coisas que você vivenciou, das coisas que você passou, das coisas que você acredita terem uma oferta de perigo, ou de risco, ou de dor, ou de sofrimento para você. Essas raízes são diferentes para cada um de nós. E eu só vou entender as minhas quando eu passar por um processo psicoterapêutico. Então, essa é a lição que fica desse vídeo para você. Que você pense em fazer um tratamento completo para além dos medicamentos, para além dos médicos. E, preferencialmente, um tratamento com um profissional que trabalhe especificamente sobre ansiedade. Porque se o tratamento for específico para ansiedade, ele vai ter um resultado mais eficiente, mais rápido e mais duradouro, evitando que você tenha recaídas depois de um tempo e que você volte a ter episódios sérios de ansiedade tóxica. Então pense sobre isso,
pense em buscar um tratamento. Pense em priorizar a sua saúde emocional, a sua saúde mental, buscando um tratamento efetivo que vá além do tratamento medicamentoso, que é importante, mas não pode ser o teu único recurso para lidar com a ansiedade tóxica. Me acompanhe aqui nesse canal para você receber mais dicas e mais orientações sobre a ansiedade. Obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima.